Que bom podermos estar aqui reunidos para adorar o Senhor. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia do Senhor, o dia que Ele separou para a sua adoração. E nós estamos aqui para lembrar ainda, pela tradição do Natal, do nascimento de Cristo, do dia em que fomos agraciados com a boa nova que vem do céu. Um filho vos nasceu para vocês, para a igreja, o Salvador, o Messias, o Senhor. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Hebreus. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, já no final do livro, o último capítulo do livro. Eu queria que pudéssemos fazer a leitura dos versos 7 e o verso 8. Hebreus, capítulo 13, versos 7 e verso 8. Hoje nós não nos dividiremos, nós não teremos departamento infantil, as crianças não vão sair, vão permanecer conosco no culto, em razão da quantidade diminuída das crianças que nós temos aqui. Então, vamos estar todos juntos aqui. Mas, para a alegria das crianças, eu vou contar uma história também aqui, tá? Então, vai ajudar a gente a manter o foco aqui na mensagem, na pregação da palavra. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos nos dirigir ao Deus da nossa salvação, clamar para que Ele tenha misericórdia de nós. Deus bondoso, Pai todo-poderoso, Tu és altíssimo sobre todas as coisas, Tu és Senhor, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Nós confiamos em Ti, porque Tu tens poder para salvar. Só Tu tens poder para salvar. Tu és o nosso Natal, a nossa alegria, a nossa redenção. De Ti nós temos o tesouro mais sublime, que é a certeza da salvação. Sem Ti estaríamos perdidos, como estávamos perdidos, mas fomos encontrados pelo muito amor do Deus que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, nos dando nele todas as coisas, amando o mundo de tal maneira que entregou o próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. É esse Deus que nós viemos aqui adorar, é a Ti, Senhor. A Ti e somente a Ti, Deus único e verdadeiro. Deus que está do nosso lado como a sombra à nossa direita, de onde vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Deus, rocha nossa, Redentor nosso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós lemos profundamente hoje o texto que trata da narrativa, do cumprimento da promessa do Cristo que viria e veio. O Cristo histórico que veio para a salvação da sua igreja. O Cristo histórico que veio para não só confirmar aquilo para o qual toda a Escritura apontava, mas ainda para viver a vida que nós não poderíamos viver e morrer no nosso lugar, para que nós nele encontrássemos então a redenção para nossas vidas. Ai de nós sem Cristo, ai da vida de cada um de nós sem a certeza do Natal, da vinda do Messias, Ele que estava com Deus, Ele que era Deus, que habitou entre nós, que é a luz dos homens, que faz com que as trevas do nosso coração sejam dissipadas. Há muitas histórias sobre o Natal, e sobre os desejos que nós temos então de experimentar essa data pela tradição cristã, uma boa data para lembrarmos da vinda desse Messias, da vinda dessa salvação. E quando nós nos deparamos com um mundo perdido e caído, no qual todos nós estamos inseridos, nós vemos que esse Natal se perdeu. Em muitos dos lares de pessoas que nós conhecemos, esse Natal se perdeu. Se perdeu pela cultura materialista do nosso tempo. Se perdeu pelo secularismo, que roubou o Cristo do Natal
e pôs muitas outras coisas no lugar. Papai Noel é só o começo, mas tantas outras coisas têm substituído o Natal de Jesus. Corações avarentos, corações perturbados, pessoas insaciáveis em tudo que conseguem conquistar nessa vida, não conseguem encontrar o verdadeiro sentido do Natal, como nós conhecemos e cantamos. Há uma história, e eu queria contar ela para vocês, de um homem rico e avarento chamado Ebenezer Scrooge. Eu acredito que alguns de vocês conhecem essa história. Ela narra, então, uma experiência de Scrooge. Scrooge, ele não gosta do Natal. Ele detesta o Natal. Ele não gosta como as pessoas se comportam no Natal. Essa é a pior época do ano para Scrooge. Ele é o personagem principal dessa história. Um homem rico, um homem cínico, um homem avarento, ganancioso, sempre aborrecido, sempre tratando mal as pessoas. Trata mal todos à sua volta, em especial seu sobrinho, o seu funcionário. Ele destila acidez por onde passa, ele não consegue ouvir as pessoas se alegrando por causa do Natal. Mas ao aproximar-se de mais um Natal na vida de Scrooge, ele recebe a visita do espírito do seu ex-sócio, Marley, já morto. Tão avarento quanto ele, tão ganancioso quanto ele. Marley chega para Scrooge e vai dizer: olha, eu não estou encontrando paz, a minha vida, o modo como eu vivi, não me fez encontrar paz depois da morte, mas Scrooge, olha, para você ainda tem uma chance. Essa noite você vai ser visitado por 3 espíritos: o espírito do passado, do Natal passado, do presente e do futuro. Essa obra foi publicada no século XIX, em 1843, a sua primeira edição. Um conto de Natal, como também é conhecida na tradução para o português, de Charles Dickens. Uma história cheia de efeitos morais importantes para a nossa vida, de crítica social em relação àquele contexto, mas que muito espelha o contexto que nós estamos vivendo. Dickens foi um dos escritores mais conhecidos da época chamada vitoriana. Ele vai apresentar, então, a realidade de um mundo melancólico, um mundo sem esperança, um mundo cheio de problemas sociais, mas que pode, de alguma forma, encontrar redenção se as pessoas se tornarem pessoas melhores. Essa é uma história de redenção. No início, Scrooge, avarento, ganancioso, duro, seco, ele não consegue, então, lidar com as coisas à sua volta, ele começa a ficar perturbado com aquela situação. Ele pode ser lido como a própria personificação do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, que é dito para nós nas Escrituras, ser, então, a raiz de todos os males, a adoração ao dinheiro. Ele é o oposto da mensagem de bem-aventurança que nós cantamos agora. Ele é o oposto da esperança de salvação trazida pelo nascimento de Cristo, a um mundo sem esperança. Ele é o oposto àquilo que nós conhecemos e que deveríamos conhecer, se não conhecemos, do que é o verdadeiro sentido do Natal. O narrador da história, em sua melhor definição sobre Scrooge, ele vai dizer: Scrooge é um cara que nem o frio, nem o calor tinham qualquer influência sobre ele. Calor algum poderia aquecê-lo e nem o vento do inverno poderia esfriá-lo. Então Scrooge, ele vai trazer uma definição do que para ele é o Natal. E ele vai dizer: o que é o Natal para você, se não a época de não ter dinheiro para pagar sequer as contas? A época de se dar conta de que se está um ano mais velho e nenhuma hora mais rico. O momento para fazer um balanço nos livros de contabilidade e ver que cada item nestes 12 últimos meses só lhe trouxe prejuízo. Por fim, continuou Scrooge, indignado, cada idiota que saísse por aí desejando Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com o seu bolo de Natal e enterrado com um galho de pinheiro no coração. Isso sim, esse era o sentimento de Scrooge para com o Natal. Depois da visita de Marley, então, algumas coisas começam a mudar na percepção de Scrooge. O sócio diz que sua vida estava perdida, que ele não encontrava paz. Para estimular, então, a Scrooge a encontrar, a buscar um meio de mudar o seu comportamento em relação às pessoas à sua volta. O fantasma do passado mostra a complexa relação de Scrooge com a sua família.
como ele foi empurrado, aquele pequeno garoto, Ebenezer Scrooge, empurrado a se isolar, empurrado a se sentir cada vez mais só, por não ter afeto, por não encontrar carinho em seu lar. Quantas pessoas muitas vezes nós conhecemos, duras, secas, mas nós não conhecemos os contextos que forjaram aquele comportamento. Pessoas empurradas a uma solidão, a um isolamento, que os tornaram tão antissociais. Scrooge foi, então, muito influenciado pelas bagagens, pelo contexto no qual ele cresceu, se tornou um homem, e então o fantasma do Natal passado mostra toda a angústia daquele menino. Scrooge então se emociona, profundamente tocado, e vê como sua relação com os outros afetou a sua vida, mexeu com seus sentimentos. Em seguida vem o fantasma do Natal presente, e então leva Scrooge para dar uma volta pela cidade, para ver o espírito natalino, a alegria espalhada entre as pessoas. E então, Scrooge vai visitar a família, junto com o fantasma do Natal presente, vai visitar a família do seu funcionário, passando fome, na pobreza. Scrooge então começa a ficar angustiado, eu estou provocando isso, e ele começa a aprender que as suas atitudes impactam nas pessoas à sua volta. Depois vem o fantasma do futuro. O fantasma do futuro leva Scrooge para passear pela cidade, e a cidade parece estar celebrando algo, e para aquilo parece estranho a Scrooge. As pessoas parecem estar numa mistura de reações, mas que nada se assemelham a um lamento, a uma compaixão. Estavam celebrando a morte de alguém. Scrooge chega a ter pena desse morto, até descobrir que o morto era ele, e que a sua vida não tinha significado nada para ninguém, muito pelo contrário. As pessoas chegavam a não ter nenhum sentimento para com a sua morte. Quando Scrooge acorda, então, em casa, ao saber que ainda era Natal, que tudo não passou, entre aspas, de um sonho, ele se propõe a corrigir os seus erros, ele passou a amar o Natal. Ele passou então, a ser uma pessoa alegre com o Natal, generoso com todos à sua volta. Quanto à carta aos Hebreus, diferente daquilo que conta Dickens sobre Scrooge, não conhecemos o escritor, mas é claro, é manifesto da carta, que Cristo é o fundamento, o modo e a finalidade de todo o plano de redenção que Deus tratou e traçou desde a fundação do mundo, planejando a vinda de seu Filho no Natal, para que ele fosse a boa nova de salvação, para que nele encontrássemos a redenção, e tão somente nele encontrássemos a redenção. O autor então aplica a epístola a fazer com que os judeus convertidos ali, e por isso a carta aos Hebreus, aqueles de fala hebreia ou de origem hebraica, aqueles judeus eles fossem então estabelecidos na fé, fortalecidos na fé, estimulados a progredir na fé cristã que havia abraçado, e não retroceder, e não voltar aos hábitos e às velhas condutas, mas persistir para naquilo para o qual eles foram transformados. Seus corações foram conduzidos, eles foram animados, não pelos Espíritos do Natal, mas por aquele que veio, aquele que era, que é, que sempre será. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, vai introduzir essa carta, dizendo que no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, diz o autor, nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, escreve o autor. Deus falou ao seu povo em diversos tempos. Deus tem falado ao coração da sua igreja em diversos momentos no tempo e na história. Nós somos a manifestação disso. Nós somos a certeza de que Deus fala aos corações. Não estaríamos aqui se Deus não tivesse tratado com o nosso coração. Não estaríamos reunidos aqui, diante da palavra do Senhor, se Deus não nos tivesse atraído. Não havia qualquer inclinação no nosso coração em nos aproximar de Deus.
para um mundo que depois da queda do homem foi despedaçado sob a ira da maldição de Deus. O Filho de Deus empreendeu toda a obra da redenção, sustentando-a por meio do seu poder, por meio da sua bondade, mostrando-se o Deus todo-poderoso da história. O Deus todo-poderoso da história se humilhou, se fez carne, habitou entre nós. Paulo pede esse exemplo e vai dizer: tende vós, igreja, o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus. Ele é o padrão, ele veio para ser o modelo, ele veio para ser a régua. O modo como Cristo viveu é o modelo pelo qual nós deveríamos espelhar o nosso comportamento. É a régua na qual nós deveríamos medir as nossas atitudes. Em Colossenses, Paulo vai escrever no capítulo 1, verso 15 a 20, sobre Cristo, dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. No texto de Colossenses, Paulo vai abordar aquilo então que Cristo é, como o autor de Hebreus também o faz no início da sua carta, para um mundo que não conhecia, que não estava inclinado a abraçar o Cristo Redentor, nascido numa manjedoura, como nós lemos aqui no texto de Mateus. E Mateus tem uma preocupação de fazer as pontes corretas com as profecias do Antigo Testamento, fazendo um link, mostrando para o povo: olha só, aquilo que estava sendo prometido foi agora revelado, foi desabrochado, foi desembrulhado, a salvação foi desembrulhada para que vocês pudessem vir a conhecê-la. Deus falou de diversas maneiras, seu Filho empreendeu a obra da redenção. Paulo vai falar que nele, em Cristo, nele, ele é a origem de todas as coisas. Paulo vai falar também que por meio dele, ele é o executor de todas as coisas. Paulo vai ensinar ainda aos Colossenses que é para ele é o propósito da redenção. Ele é o propósito da igreja. Jesus não é simplesmente um retrato de Deus. Nele, nada fica excluído, nada fica de fora. Ele é a revelação plena, a expressão exata do seu ser, de tal forma de que não é necessário adicionar mais nada. Jesus é o único que pode aplicar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo, em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Paulo vai escrever aos Colossenses tratando do Cristo cósmico. Depois ele vai falar que ele é o cabeça da igreja. Depois ele vai falar do seu coração. Ele veio para tratar com o seu coração. Então, quem vê Cristo revelado, vê o Pai que o revelou. Os versos 7 e 8 que nós lemos da carta aos Hebreus, vai dizer: lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. O Cristo Jesus, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Meus irmãos, como nós tratamos e falamos e falhamos em influências na nossa vida. Como nós temos sido influenciados. E aí o conto de Dickens, ele vai tratar disso, né, como o contexto ali em qual o Ebenezer Scrooge cresceu, influenciou a sua vida, depois como ele influencia a vida das pessoas à sua volta, e de como essas coisas deveriam nos mostrar, tratar com o nosso coração, sobre como nós deveríamos viver, nos comportar, nos relacionar, não do modo como o mundo o faz, mas do modo como Cristo tem imprimido na sua igreja, formando um povo com um coração entregue diante dele, formando um povo com um coração moldado pelas Escrituras. Scrooge vai falar sobre algumas influências, mas a palavra de Deus fala sobre uma influência que deveria superar todas as outras. A salvação, a mudança de coração, a transformação da nossa natureza. Nós aprendemos secularmente,
de que muitas vezes nós somos moldados pelas pessoas que nós mais admiramos. Nós vamos pegando os traquejos, o jeito. Quanto mais nós admirarmos a Cristo, quanto mais nós nos debruçarmos na sua palavra, quanto mais nós nos relacionarmos com esse Deus vivo, mais nós vamos pegando o traquejo, o jeito, a maneira de pensar, o jeito de viver. Deus moveu a história passada, como move o presente e moverá o futuro, para que possamos nós ser encontrados em Cristo Jesus. Deus conduziu homens ao longo da história, igrejas ao longo da história, mártires que sofreram e morreram, para que a palavra de Deus chegasse a cada um de vocês. A preciosidade desse evangelho, o maior tesouro que podemos ter nesta vida, chegou aos nossos corações, por meio de muito sangue derramado, muita gente comprometida, muita gente dedicou tempo, vida, recurso, para ser um instrumento de Deus, na proclamação da boa nova que veio do céu. Também, mesmo estes homens e mulheres de Deus, que tanto nos conduziram, que tanto influenciaram nossas vidas, Deus tem levantado pessoas na nossa igreja, na nossa vida, no nosso convívio. Mas, meus irmãos, o que o autor de Hebreus vai trazer aqui é que nós devemos sempre lembrar essas pessoas, mas não podemos esquecer que ainda assim elas são passageiras. A vida delas é uma coisa finita. Por isso nós somos conduzidos a lembrar, olha, lembre da vida que tiveram, de como terminou. Mas olha, ele faz uma pausa aqui para lembrar algo que não termina, que não é finito, que não é passageiro. Ele vai dizer no verso 8, Jesus Cristo não, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre, ontem, hoje e sempre. O capítulo 13 da carta, e eu recomendo muito que você possa fazer uma leitura debruçada da carta de Paulo, da carta aos Hebreus. Falei de Colossenses, misturei com Hebreus. Capítulo 13 vai iniciar então a conclusão da carta. Ele vai mostrar como o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã, ela está ligada, ela está alicerçada na própria vinda de Cristo, na própria vida de Cristo. Ele vai falar como o evangelho precisa ser prático, como o evangelho precisa ser moldador da nossa vida, molde da nossa vida. A sã doutrina deve sempre se revelar numa vida transformada. O modo como nós vivemos, o modo como nós nos relacionamos, desde quem nós somos diante de Deus. Reflete aquilo que nós somos diante do nosso Criador. As nossas prioridades, os nossos valores. Meus irmãos, nossos filhos aprendem muito menos com o que nós falamos e muito mais com o que nós vivemos. As pessoas à nossa volta leem a nossa vida não a partir do que nós professamos, mas o quanto nós praticamos aquilo que professamos. O que cremos determina o que fazemos, não havendo uma separação entre doutrina e dever, entre revelação e responsabilidade, entre conhecimento e compromisso. A teologia sem prática é fanatismo. A prática sem teologia é anarquismo. Esta vida transformada é, portanto, manifesta em fidelidade à palavra do Senhor, alicerçada na palavra do Senhor, e essas coisas não são negociáveis. Deus não negocia, você tem boa teologia, vai que vai dar bênção. Não, se você não tiver prática. Lembra da carta aos Efésios lá em Apocalipse? A igreja em Éfeso, a boa doutrina, mas lembra do primeiro amor, senão, olha, não vai bem. A carta aos Hebreus não trata dos fantasmas do passado, mas de como homens e mulheres deram suas vidas em testemunho e compromisso com Cristo, e com o evangelho da graça, e como eles serviram de instrumentos, de testemunha, como eles serviram de modelos em suas vidas, em sua entrega, em seu comprometimento, para que a igreja pudesse olhar para aqueles heróis da fé, como nós temos listados ali, e dizer, puxa vida, como esses homens, falhos, inconstantes, como nós, puderam ser instrumentos da mão do Senhor. Como nós,
podemos ser instrumentos na mão do Senhor. Seus legados não foram as grandes realizações, não foi o seu sucesso secular. Seu legado foi a sua fidelidade. Seu legado foi o seu compromisso. Seu legado foi uma vida moldada pelo Senhor. O verbo grego trazido aqui, para lembrai-vos, ele está num presente contínuo. Lembrem constantemente, lembrem todos os dias do que é viver para Cristo. Lembrem todos os dias, quando as coisas parecerem difíceis, quando o contexto não for exatamente aquele que eu planejei. Lembrem que o contexto não foi como muitos dos homens de Deus planejaram no passado. Mas Deus usou aquilo que não foi planejado por estes homens para fazer o que Ele planejou desde a eternidade. E assim o faz na vida de cada um de nós. Muitas vezes aquilo que nós não planejamos, que parece estar fora do controle das nossas mãos, e muitas vezes está, é justamente o plano de Deus para nos moldar, para tratar conosco, para fazer cumprir em nós o plano dEle em nossas vidas. Lembrem, continuem lembrando, continuai a lembrar-vos todos os dias, lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. No modo direto, o texto vai tratar da liderança da igreja. Ele vai tratar daqueles que pregaram a palavra, o evangelho da graça, na formação daquela igreja. De como aqueles homens dedicaram a sua vida, e como nós podemos talvez trazer na nossa própria vida, homens e mulheres, mas principalmente pessoas que pregaram a palavra de Deus nos nossos corações, que serviram de modelo para a nossa vida, pessoas à nossa volta, que nos trouxeram para a igreja, pessoas que serviram como discipuladores em nossas vidas, como pastores, como essas pessoas que Deus conduziu, moveu os seus corações, moveu o seu interesse, foram importantes para que nós estivéssemos aqui hoje, reunidos aqui hoje, em torno da palavra do Senhor. E talvez fossem bons nomes para nós estarmos continuamente dedicando e trazendo a luz em nossas orações. Mas lembrem de uma coisa, esses homens também são falhos, esses homens também podem cair, e se estiver neles a nossa esperança vai cair junto com eles. Por isso nós somos lembrados, Cristo não falha, Cristo é reto, Cristo é eterno, Ele é o mesmo, Ele não muda. Nós temos a tendência de esquecer o bem que nós recebemos das pessoas, o bem que nós recebemos de pessoas de Deus que passaram em nossas vidas. A ordem aqui é para imitar a fé que eles tiveram. Somos muito prontos para reconhecer a fé de homens e mulheres depois de mortos. Depois de mortos, olha, fulaninho era tão bom, fulaninho tinha tanta virtude, fulaninho tinha um caráter aprovado, mas nós não somos tão prontos para seguir os mesmos caminhos que fulaninho seguiu. Nós não somos tão dedicados, entendeu? Olha, o que levou fulaninho àquela fé, o que levou fulaninho àquela experiência, aquele vigor, às vezes é o lugar não planejado. Às vezes é o atravessar o deserto. Às vezes é passar por situações difíceis que Deus coloca em nossas vidas. Providências amargas, como diziam os puritanos, para provar o nosso coração diante do Senhor. Hebreus trata de uma fé prática. Temos exortações diretas sobre como nós deveríamos viver, sobre como o Natal deveria, então, refletir em nosso caráter. Se pegarmos, então, as aplicações que o autor faz no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 6, nós vamos ter aqui expresso: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando a que nem saber alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem vocês aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Assim como podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Percebam que o autor de Hebreus ele vai dizer: olha, vivam
a fé que vocês pregam. Isso diz respeito a como nós tratamos as pessoas que precisam, que estão sendo maltratados, como nós tratamos as pessoas que estão encarceradas, como nós tratamos com o nosso próprio casamento, como nós tratamos com as nossas finanças. A Bíblia trata sobre todas as áreas das nossas vidas. Não tem uma área que é secular e a outra área eclesiástica. Não, até a minha vida na igreja e a outra minha vida secular. Deus não faz essa distinção. A palavra de Deus não molda separando essas coisas. A palavra de Deus trata de tudo. Não tem uma área de nossas vidas, um centímetro da nossa vida, que Deus não diga, é meu, comprado pelo sangue de Cristo, pago por alto preço. Nossos relacionamentos devem expressar todas as graças da vida cristã. Que oportunidade, nossos jantares natalinos, de demonstrarmos aquilo que Cristo fez em nossas vidas, de refletirmos em nossa conduta o amor de Deus por nós. Os homens a quem se dirige a carta viviam em meio a um povo sem a menor honra matrimonial, numa sociedade onde a castidade não tinha nenhum valor, talvez muito parecido em muitos aspectos, até piores do que o contexto nos quais nós vivemos. A resposta do autor de Hebreus ao materialismo da nossa geração, aos Scrooges do nosso tempo, é direto: seja a vida sem avareza. O modo de vida, vossos costumes ou disposição a ser cultivada é o contentamento com aquilo que temos recebido do Senhor. Contentamento. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais contentes, quanto mais contentamento temos nele. Se reconhecermos que Jesus é o nosso pastor e não temos falta de mais nada, nosso coração estará seguro naquele que nos conduz a pastos verdejantes e está conosco quando passamos por vales escuros como a sombra da morte. Precisamos encontrar homens e mulheres na igreja que falem a palavra de Deus e vivam através dela nesta terra. E precisamos imitá-los. E mesmo que nós venhamos a falhar nisso, Cristo não mudou com o tempo. Sua palavra não precisa ser atualizada, moldada, ou melhor, interpretada pelo secularismo dessa geração. Certa vez foi narrada a história de um menino que decidiu abraçar o ministério. O jovem, ele havia se apresentado à igreja: eu quero ser pastor, eu quero me preparar para pregar o evangelho. Então alguém lhe perguntou, quando tinha assumido essa decisão, sobre que fundamento isso veio a você? Ele então respondeu que ouviu um sermão na capela da escola, e aquele sermão tocou o seu coração, mudou a sua vida, e o fez querer abraçar o ministério. Então perguntaram para o menino, quem foi o pregador? Ele respondeu que não lembrava, que a única coisa que sabia é que ele lhe tinha mostrado Jesus Cristo. Esse é o modelo de crente que nós precisamos ser. Como pastores, como líderes da igreja, como membros da igreja. Quando nós diminuímos, quando Cristo cresce, o dever do pregador é desaparecer para que Cristo apareça diante dos homens, para que Cristo apareça diante da igreja, para que Jesus seja anunciado, e não nome de igreja, e não nome de pastor, e não nome de líder, e não nome de presbítero, mas que Cristo seja anunciado no evangelho puro, no evangelho simples, um evangelho que toca homens simples ao longo da história, como tocou homens simples ao longo de toda a história. O que levantou homens das trevas para a luz no tempo e ao longo da história da igreja foi Cristo. Foi o mesmo Cristo. Se no Antigo Testamento o que convertia o coração das pessoas era a promessa do Cristo que viria, nós temos o Cristo que veio, que é real, que vive, que morreu por nós e vive porque Ele ressuscitou. Ele está assentado à destra de Deus. Meus irmãos, está na natureza das coisas, de todos os homens, que nós venhamos a crescer e passar. Está na natureza que nós venhamos a morrer. Todos têm seu tempo, todos guiam a sua geração, mas logo se retiram de cena. Nossa carreira cristã, ela continua ainda assim a ser sustentada, não por pastores, não por liderança de igreja, mas por Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós.
Ele é o infalível condutor de homens, Ele é o Natal passado, Ele é o Natal presente, Ele é a certeza da nossa salvação, do lugar que vamos habitar eternamente na glória dos céus. Ele nos trouxe a esperança da justificação, Ele é o sacerdote que intercede por nós, Cristo Jesus e nenhum outro. Ninguém pode fazer por você aquilo que somente Cristo Jesus fez. Ninguém pode dar a vida pelo outro e achar que porque fulaninho morreu por mim, ele se entregou no meu lugar, eu tenho a salvação. Não, somente Cristo pode dar. Porque a nossa corrupção mancha todos os nossos bons atos. Nós somos falíveis. O homem de Deus morreu para que Cristo pudesse viver nele. Todos nós morremos para que Cristo possa viver em nossas vidas. Jesus Cristo, diz o autor de Hebreus, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele é infalível, Ele é imutável. Quando os nossos olhos não se abrirem mais um dia, se abrirão para o triunfo da glória que Ele conquistou por nós. No passado, Jesus é o eterno Filho de Deus, que compartilhou a glória excelsa do Pai. Antes mesmo da fundação do mundo, esvaziou-se ainda e se fez carne. Morreu numa cruz para a nossa redenção, mas que ressuscitou para a nossa justificação. A morte de Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados. E a sua vida nos justificou. A vida de Cristo nos imprime justiça plena, confiada em Deus. Cristo é, então, o nosso Natal passado. Mas no presente, Ele é o Filho de Deus ressuscitado. Ele está à destra do Pai. Ele está na glória como o sumo sacerdote da igreja. Ele está agindo no meio da igreja através do seu Espírito Santo, preservando, conduzindo, instruindo, consolando a sua igreja, sustentando e firmando os passos dos crentes, a fim de reunir e aperfeiçoar o seu povo, como fez nessa noite. No futuro, meus irmãos, é plenamente revelado o que Ele é. Há um reino e há um rei. Há uma cidade celestial e há moradas para a sua igreja. Há um lugar para cada um dos seus eleitos. Ele vive para sempre e voltará para aqueles que aguardam a sua vinda. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso Natal, a nossa redenção. Sim, aconteceu no passado uma história. Cristo nasceu, entregou sua vida. Nós temos os relatos do Evangelho, mas nós também temos o relato de que Ele vive, que Ele reina, sentado à destra do Pai. E sabemos que Ele voltará para nos resgatar como igreja. Scrooge encontrou sua redenção, visitado por fantasmas do passado, do presente e do futuro. Nós temos a nossa redenção sustentada por um Deus eterno, que era, que é, que há de vir, que ontem desceu da glória, morreu, ressuscitou, que hoje está sentado à destra de Deus. Ele é aquele que agora intercede por nós e que voltará para nos trazer consolo dessas fadigas dessa vida. Meus irmãos, a nossa redenção não está na magia do dia. A nossa redenção está nas Escrituras, no poder do Evangelho. Se você não pôde ainda falar hoje dessa redenção, para alguém que precisa ouvir dela, quem sabe no jantar, na ceia, no convívio familiar, no convívio com os amigos, você possa falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, que não é um presente material, embora um presente material reflita um coração generoso, mas o verdadeiro sentido do Natal é um presente que foi dado por Deus para pessoas que não merecem, para pessoas que não fizeram nada para alcançá-lo, mas que foi feito lá atrás, tem impacto hoje e nos dá uma esperança, uma perspectiva de que nós não vivemos para essa vida, mas nós vivemos para a eternidade com Deus. É para isso que estamos sendo preparados, Natal após Natal. Nós estamos sendo conduzidos de glória em glória,
até refletirmos a imagem de Cristo em nossas vidas, impressa em nós, um evangelho prático. É quando Cristo é impresso em nossas corações, a nossa vida reflete Cristo, no modo como pensamos, nos relacionamos, no modo como falamos e como vivemos. Que o Natal possa moldar o nosso coração, mas não a festa, o verdadeiro Natal, possa moldar os nossos corações, e nós possamos viver sim, para a sua glória. Em nome de Jesus.